Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Vamos começar a nossa revisão agora para o TRT. E a primeira coisa que eu quero dizer a vocês hoje é que nós estamos numa aula que eu não vou tentar passar nada de novo para vocês, a gente vai tentar relembrar alguns pontos. E o principal é tentar mostrar para vocês o que é que o CESP normalmente ele coloca como pegadinha nas provas. O que é que ele cobra mais, o que são questões clássicas. Vamos tentar, dentro do possível, a gente seguir item por item do cronograma que está previsto no edital. E, inicialmente, eu queria dizer uma coisa para vocês. O CESP, ele, apesar de ser muito, é o bicho-papão dos concursos, as pessoas não gostam, porque a prova do CESP às vezes é injusta, é isso, aquilo, outro. Mas veja, o CESP, ele sempre dá dicas para vocês no próprio edital. E dentro do possível, a gente vai colocar isso para vocês. Por exemplo, ele já vai anunciar qual é o doutrinador que ele usa quando ele coloca alguma classificação que está lá no edital. Você já tem uma dica aí. Outra coisa que eu quero deixar dito para vocês aqui é que ao longo da nossa revisão, eu vou deixar consignado aqui no quadro, vou escrever para vocês, as leis que vocês precisam efetivamente ler. Vocês têm que ler. É um grande erro no direito administrativo, principalmente para concurso público, as pessoas acharem que o direito administrativo deve se estudar apenas e principalmente pela doutrina. É justamente o contrário. A doutrina ela é um suporte para o direito administrativo. O direito administrativo, como ele não é codificado, nós vamos revisar isso daqui a pouco, ele acaba sendo muito consultado através da doutrina, mas ele é formado efetivamente de um conjunto de leis. E a gente precisa efetivamente consultar essas leis sempre que possível. Inicialmente, vamos para a origem de tudo. Como é que começou o direito administrativo, de onde ele veio e para que aquele se aplica? O direito administrativo ele é uma disciplina recente. Ela surge após o Conselho de Estado francês ele estabelecer premissas básicas dentro de uma jurisprudência que ficou considerada como uma jurisprudência administrativa. Por que administrativa? Porque um órgão de Estado chamado Conselho francês, ele começou a tomar uma série de decisões e essas decisões, o conjunto dessas decisões, da melhor forma que o Estado deveria atuar, é que formou um compêndio e a partir desse compêndio surge a nova disciplina Direito Administrativo. Isso ocorreu pós-Revolução Francesa. Então é uma coisa que sempre é, de alguma forma, explorada no concurso do CESP. Nem sempre ele explora esse conhecimento diretamente, mas ele sempre cobra. Quando é que surge efetivamente a sistematização do direito administrativo na formatação que nós vemos hoje? Pós-Revolução Francesa. Qual é a origem? Direito francês. Ele tem a origem jurisprudencial, não na jurisprudência como nós enxergamos no Brasil hoje. Nós vamos ver que da jurisdição una, mas da jurisprudência do Conselho de Estado francês. Lá é que está a origem. Então, sempre, em toda a prova do CESP, sempre é cobrado esse tipo de informação. Ok? Então, não esqueçam. Origem do direito francês, pós-Revolução Francesa, Conselho de Estado francês. São as palavras-chave que vocês têm que lembrar no que diz respeito à origem do direito administrativo. A natureza do jurídico do direito administrativo, para a gente poder definir ela, a gente tem que dar uma olhada no seu objeto. Qual é o objeto de estudo do direito administrativo? Bem, o direito administrativo, ele visa analisar, formatar, reger o funcionamento do Estado. Que Estado é esse? É o Estado no sentido mais amplo, não é só do ponto de vista do Poder Executivo, mas também do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, como nós vamos ver, enquanto exercente de uma atividade de natureza administrativa. Então nós vamos ver que dentro desse objeto do direito administrativo, de reger o funcionamento do Estado, nós vamos ter que, toda vez que o Estado ele estiver funcionando de forma a exercer a sua função de administrar, estará lá presente a figura do direito administrativo. O direito administrativo, voltando àquela subdivisão clássica de Ulpiano, que divide o direito entre público e privado, fica intuitivo nós vermos que o direito administrativo ele vai integrar o ramo do direito público. Por que é o direito público? Porque ele vai reger aquelas situações
que dizem respeito ao Estado nesta qualidade. Ela não vai reger aquelas relações disponíveis entre os particulares. Pode até reger situações que envolvem os particulares, mas sempre existirá nessa relação a figura do Estado como Estado, com uma perspectiva de prerrogativas. Isso, inclusive, é uma das notas características do direito administrativo, que é o quê? O seu regime jurídico, que nós vamos ver num ponto a seguir, ok? Então, para que a gente possa fazer um resumo dos 3 pontos principais que vocês vão sempre ser cobrados nas provas do CESP sobre esse primeiro item 1.1 aí. Origem, França, pós-Revolução Francesa, Conselho de Estado francês, jurisprudência desse Conselho de Estado francês. Esse Conselho de Estado francês, na verdade, ele sistematizou uma série de condutas que seriam necessárias ao Estado para ele atuar de forma adequada ou ideal. O objeto do direito administrativo ele é até um corolário dessa conceituação que vem lá do Conselho de Estado francês, da sua origem, que é o funcionamento do Estado. Conceitos adotados no direito administrativo. Como é que isso vem adotado na prova do CESP, certo? A prova do CESP, ela não vai pedir para você conceituar. Primeiro que a prova que vocês vão fazer é uma prova objetiva. Então, vocês têm que entender quais são as características do direito administrativo que precisam estar elencadas em qualquer conceito para que ele seja aceitável. O conceito ele não é certo ou errado. Ele é adequado ou não adequado. Vou dar um exemplo. Se numa conceituação de direito administrativo vier que ele é do ramo de direito privado, já está errado. Se disser que ele rege relações entre particulares, está errado. Se disser que ele visa atender uma área restrita da atuação da administração pública, não, é toda a administração pública. Então, vocês vão ter que, dentro das questões que são postas no CESP, saber analisar o que é que vai ter dentro da conceituação que pode falsear aquela questão ou não. Dentro desse aspecto da conceituação, eu quero lembrar a vocês o seguinte: sempre o CESP tem cobrado algumas questões doutrinárias que dizem respeito aos critérios de definição para a conceituação do direito administrativo. Existem algumas escolas que privilegiaram um determinado aspecto para conceituar o direito administrativo em detrimento de um outro aspecto. E sempre o CESP coloca uma definição e ele pode colocar, essa aqui é uma definição da escola X, da escola Y, ou então ele coloca, essa escola X, ela tem tal escopo e que não é verdade, porque seria de outra escola. Ele sempre faz algum tipo de abordagem nesse aspecto. Então, ponto principal, quais são as escolas que dizem respeito à definição do direito administrativo? As escolas de conceituação. A primeira delas é a escola legalista. A escola legalista, também conhecida como a escola francesa. Essa escola francesa tem uma prova do CESP que eles até foram um pouco sádicos com o candidato. Eles chegaram a colocar quem seriam até os capitães dessa escola legalista, que seria o conselheiro francês. E, de toda forma, o que vocês precisam entender é que, para essa escola, o que importa é que o direito administrativo seria o conjunto das leis vigentes naquele determinado Estado que dizem respeito ao funcionamento do Estado. Então, o direito administrativo para eles é um conjunto normativo que é voltado especificamente para o funcionamento do Estado. Este é o critério, é o norte principal da escola legalista. Ela surgiu logo após a Revolução Francesa, ela surge nos primórdios do direito administrativo e ela tem origem, como já dito, lá na França. Também chamada de escola clássica, viu, gente? A escola francesa ou clássica. A outra escola que vai, o critério de definição, quando eu falo de escola, eventualmente alguns chamam de escola de definição ou critérios de definição. É a escola do Poder Executivo, também conhecida como escola italiana. Então, não esqueçam, escola do Poder Executivo ou também escola italiana. O que é que diz ela?
Diz que o direito administrativo, ele seria, para ser conceituado, ele teria que abarcar aquelas atividades próprias, típicas do Poder Executivo. Ora, essa escola, ela é bem razoável, porque efetivamente a atividade administrativa típica do Poder Executivo, ela é representante da atividade administrativa. Mas não só, nós sabemos hoje em dia que exerce-se também a função administrativa e se aplica o direito administrativo de forma corrente também nos demais poderes e em outras atividades não só próprias do Poder Executivo. Assim como o Poder Executivo, excepcionalmente, ele foge dessa função meramente administrativa. Então lembre-se, a escola do Poder Executivo ou a escola italiana, ela vem trazer, vai associar diretamente a conceituação com o funcionamento do Poder Executivo. A próxima escola é a escola do serviço público. A escola do serviço público, ela vai, digamos que, ter uma visão um pouco míope do direito administrativo. Ela vai dizer que o direito administrativo seria aquele ramo do direito público que estuda as prestações materiais exercidas pelo Estado. Mas será que é só isso? Será que só as prestações materiais exercidas pelo Estado é que seriam o objeto para se definir o direito administrativo? Não só. Então, o pecado da escola do serviço público é justamente que ela dá uma restrição exacerbada ao escopo do direito administrativo. Temos a escola das relações jurídicas. A escola das relações jurídicas. Gente, essa parte eu quero lembrar vocês que, por mais que seja uma aula de revisão, é uma parte chata e que, quando cai na prova, é muito fácil você confundir uma escola, um critério com outro. Então, a gente tem que repisar isso e deixar articulado de forma bem clara esses pontos, ok? Das relações jurídicas. Nessa escola, ou nesse critério de definição, vai se privilegiar a conceituação do direito administrativo como um conjunto de relações do Estado com os seus súditos. Então, das relações jurídicas, qual é a relação, qual é o critério predominante aí? Ele diz que haveria, para a conceituação do direito administrativo, que se privilegiar, que se observar onde houvesse uma relação do Estado e os administrados. Bem, nem sempre. Às vezes, e normalmente, o direito administrativo ele se desenvolve e ele é exercido nem sempre com uma relação direta com o administrado, com os seus súditos. Então, ela também é uma escola que não é aceita hoje no Brasil. A próxima escola é a do critério teleológico ou finalístico. Teleológico ou finalístico. O próprio nome ele já diz, ele dá a entender. O que é que essa escola de conceituação do direito administrativo ela visa? Ela visa tentar definir o direito administrativo com base naquilo que seja de utilidade pública. Ou seja, se uma determinada atuação ou uma determinada regra ela é voltada para o interesse público, ela seria objeto para se inserir no direito administrativo e seria também um elemento para a conceituação do direito administrativo. Ora, ela é ampla por demais. Existem inúmeras atividades de natureza particular, privadas, que têm um reflexo na utilidade pública. Então, a teoria a escola ou o critério finalístico ou teleológico, ela também não é aceita porque tem uma falha para que a gente possa chegar a uma conceituação adequada do direito administrativo. Temos a escola residual ou negativista. A escola residual negativista, pessoal, ela diz que é como se fosse o inverso da escola do Poder Executivo, ok? Ela diz que o que não for atividade legiferante ou judiciária vai ser atividade administrativa típica. Ela conseguiu, digamos assim, suprir o pecado maior da escola do Poder Executivo. Então, a residual ou negativista, ela vai tentar definir o direito administrativo sem explicitar o que ele é, mas dizendo o que ele não é.
Não que ela seja equivocada, mas ela fica sem definir especificamente o que é o objeto do direito administrativo. Você não pode definir uma determinada coisa negando o que ela não é. Então essa que é a falha para a adoção dessa escola residual negativista. Temos o critério das atividades jurídicas e sociais. Veja só. Esse critério das atividades jurídicas e sociais, ele tenta ver o direito administrativo como um conjunto de regras e de atuações materiais e subjetivas do próprio Estado que não tenham relação com algo contencioso. Ou seja, ele retira a contenciosidade do objeto do direito administrativo. Ou seja, toda vez que tiver uma relação regida por lei, uma relação de natureza jurídica, e que não tenha natureza contenciosa, ela seria uma forma de definir o direito administrativo. Qual é o equívoco dela? O equívoco dela é que, normalmente, a atividade contenciosa faz parte do direito administrativo. Basta nós vermos a questão dos processos administrativos, os processos administrativos disciplinares, o processo administrativo tributário. Todas essas questões, eles são objetos, sim, do direito administrativo e eles fogem ao escopo dessa definição ou desta escola. Então, nós temos, por final, a regra ou a escola, que é a escola atualmente entendida como a que melhor classifica ou que melhor conceitua o direito administrativo, que é a escola da administração pública. A escola da administração pública, ela diz que o que seria objeto do direito administrativo seria toda aquela atividade típica do Estado que tenha natureza administrativa. Não importa em que poder ela está sendo exercida. Então, na escola da administração pública, a conceituação vai focar em quê? Ela vai focar na atividade administrativa e não e qual é o local que ela é desenvolvida, porque ela expressamente diz que não interessa se é no poder executivo, legislativo ou judiciário. É efetivamente o que for administração pública, ela estará dentro do direito administrativo. Gente, vejam só, uma coisa importante que a gente precisa entender nessa primeira parte aqui do direito administrativo, a gente está falando das definições. Vamos passar para as fontes do direito administrativo. Mas antes disso, a gente vai precisar utilizar essa conceituação que é sempre cobrada nas provas do CESP, é que, uma vez que você conceitue o direito administrativo como sendo um conjunto de princípios e normas de direito público voltados ao estudo de quê? Das funções administrativas em qualquer dos poderes. Essa é uma definição boa que a gente extraiu de tudo isso que a gente revisou agora há pouco. Agora tem uma coisa fundamental que o CESP sempre cobra nas provas, ele é útil ao longo de várias outras situações, que é a diferenciação entre administração e governo. Não esqueçam disso. O CESP sempre coloca essa distinçãozinha entre questões para que você possa se complicar. Governar significa tomar decisões políticas fundamentais. E administrar é dar cumprimento a essas decisões políticas fundamentais. Só será alvo, objeto de estudo do direito administrativo a segunda, a atuação administrativa. O que for ato de governo está fora do escopo administrativo, ok? Do direito administrativo. Não esqueçam disso jamais. Vitor, qual é um exemplo característico disso? Imagine que um determinado gestor público, ele tem uma folga orçamentária dentro dos limites previstos na Constituição, ele não está desferindo nenhum limite mínimo, e ele queira aplicar essa folga orçamentária para construir uma escola, construir um hospital. Ora, ele aplicou os limites mínimos, ele tem essa margem de liberdade. Ele decidiu aplicar numa escola. Esta decisão política fundamental de aplicar para A ou para B é um ato de governo.
ele tem natureza política, ele está fora do objeto, fora do alcance do direito administrativo. Mas uma vez que a decisão política seja tomada e aquela verba seja destinada, todos aqueles atos ou atuações que visem a implementação material da decisão política fundamental serão, sim, objeto do direito administrativo. Por quê? Porque elas passam a integrar a vontade do Estado nesta qualidade. Então não esqueçam jamais, porque quando se tratar de decisão política fundamental, ela estará fora do escopo do direito administrativo. Isso é bom lembrar porque já vi provas onde, dentro de uma conceituação, ele colocava a questão das decisões políticas fundamentais e ele tentava induzir o candidato a achar que aquilo ali estaria dentro de uma definição do direito administrativo que não está. Ok, gente? Então veja só, fontes do direito administrativo. Fonte do direito administrativo. De onde vem o direito administrativo? Principal fonte do direito administrativo que vocês não podem esquecer. Qual é? Lei. A lei em seu sentido formal. Alguns doutrinadores chamam até lei em sentido amplo. Vamos pegar a primeira conceituação, que é lei em sentido formal. O que é que eu quero dizer lei em sentido formal? Vamos revisar daqui a pouco o princípio da legalidade. Todos nós sabemos que a administração pública ela só pode, ou mais, ela deve atuar quando previsto em lei, ok? Então a lei é o grande norte, o grande orientador da atuação da função administrativa. Então, nada mais intuitivo do que ver que a origem principal do direito administrativo, daquilo que vai ordenar, seja o quê? A lei. E o que é que vai cair numa prova do CESP? Por que nós consideramos a lei em seu sentido formal? Porque vocês vão ver que todas aquelas espécies normativas previstas no artigo 59 da Constituição Federal, que estão inseridas no processo legislativo, elas são fontes primárias do direito administrativo. Ok? Cada uma com o seu escopo de atuação específico, mas elas serão chamadas de leis formais para fins de serem consideradas fontes do direito administrativo. Então, a fonte principal é a lei formal. Vitor, o que são as leis formais? São todas aquelas espécies normativas previstas lá no artigo 59 da Constituição Federal. Ok? Emendas à própria Constituição Federal, emendas à Constituição, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias. Aí, Vitor, e os decretos legislativos e resoluções também, porque são espécies normativas próprias das casas legislativas que são exercidas no âmbito da sua autonomia, para evitar que haja interferência de um outro poder sobre assuntos internos daquela casa. Ok? Então, eles são as fontes principais e imediatas. As normas jurídicas administrativas, vejam só, é a segunda fonte do direito administrativo. Nós vamos ver mais adiante nos poderes, rever lá no poder normativo do Estado, no poder normativo da administração pública. O Estado ele vai ter a prerrogativa de quê? De complementar a lei, de preencher essas lacunas da lei ou ainda de detalhar a vontade dela em algumas situações. Esse é o poder normativo que ele tem ou regulamentar, ok? Depois a gente faz uma distinçãozinha, vamos relembrar essa distinção. Mas vamos pegar por hora esse termo mais abrangente. Dentro do legítimo exercício desse poder normativo, ele vai poder exercer o poder o quê? Ele vai poder vai poder editar normas administrativas. Exemplo, as instruções normativas da Receita Federal. A Receita Federal, ano a ano, ela vai dizer, olha, aceitamos que o horário de entrega da declaração de imposto de renda seja de tal hora, tal horário, vai ser pessoa física, jurídica, vai ser atendimento pessoal, vai ser por informática. Ele tem essa prerrogativa de definir. Então, a lei em sentido formal e também as normas jurídicas administrativas editadas em conformidade com o poder normativo ou regulamentar também são fontes diretas e imediatas do direito administrativo. A doutrina não deve ser considerada em regra fonte do direito administrativo. Tenham isso em mente, a regra é que a doutrina não é considerada. A doutrina é uma espécie de muleta.
ela vai ajudar o direito administrativo. Ela pode ser uma fonte de interpretação, de preenchimento, mas ela não é fonte direta e imediata do direito administrativo. Por quê? Porque o direito administrativo, ele é todo moldado em torno do princípio da legalidade. E a doutrina não é lei. Doutrina é o entendimento de pessoas estudiosos, ok? Jurisprudência. A jurisprudência seria fonte do direito administrativo? Temos que olhar com muita cautela. A jurisprudência no Brasil se entende como um conjunto de decisões judiciais. O conjunto dessas decisões judiciais não é fonte direta e imediata do direito administrativo. Veja só, não é fonte direta e imediata do direito administrativo. Salvo nos casos de súmulas vinculantes, porque as súmulas vinculantes, elas têm previsão constitucional de vincular coativamente, ou seja, tem aplicação obrigatória para todo o Estado brasileiro, toda a administração pública. Então, o que é que significa dizer? Que a jurisprudência no Brasil, uma decisão judicial, ela tem força entre as partes. Essa é a regra geral. Então, não podemos considerar a jurisprudência de imediato, de esponte própria, como sendo uma fonte direta e imediata do direito administrativo. Ok? Costume. Costume pode ser fonte do direito administrativo? Não, não pode. O costume é o hábito envelhecido, como entendendo que seja uma forma adequada de realizar alguma coisa. Pode ser considerado? Jamais. Por quê? Porque existe o princípio da legalidade estrita, então o costume não vai ser fonte do direito administrativo. Agora, não vamos confundir o costume com a praxe administrativa. A doutrina faz essa pequena distinção. O que é a praxe administrativa? A praxe administrativa não é aquele hábito social, mas sim um hábito da sistemática, do funcionamento daquela instância administrativa dentro de determinados parâmetros e normas próprias. Aí sim é aceitável. Mas ela não tem a força de ser cogente. Ela pode ser considerada uma fonte direta, pode ser uma fonte imediata, mas ela não tem a força de ser impositiva. Então vejam só, é outra pegadinha que cai muito em prova. Costume e praxe administrativa. O costume é o envelhecimento de um hábito no seio social. Ela não poderá ser fonte do direito administrativo. Já quando se fala na praxe administrativa, é o envelhecimento de um hábito dentro de balizamentos das normas administrativas que são entendidas como obrigatórias no âmbito interno da administração. Elas, não obstante não serem cogentes, podem ser consideradas sim como fonte do direito administrativo, ok? E nós temos, por último, que a doutrina menciona como uma fonte, sim, do direito administrativo, são os princípios gerais do direito. O que são os princípios gerais do direito? Toda norma que é positivada, ou seja, ela é inscrita num determinado ordenamento jurídico, nós vamos ver que ela tem um substrato que lhe dá validade ou que lhe dá conformação. Os princípios gerais do direito são essas normas que estão anteriores às leis, estão sobre elas e que deram conformidade ou deram a natureza jurídica, digamos assim, da sua origem, deram a razão de ser de sua existência. Então, os princípios gerais do direito são, sim, considerados fontes do direito administrativo. Vitor, como é que é cobrado na prova do CESP essa questão das fontes? Veja só, eles sempre vão colocar enunciados misturando conceitos jurídicos e dentro deles tentando fugir à regra, dando a entender que o costume seria fonte direta e imediata, dizendo que a jurisprudência jamais seria fonte direta e imediata. Pode ser sim, quando for nos respeito às súmulas vinculantes. Ele vai dizer que os princípios gerais do direito administrativo, apenas esses seriam fonte de direito. Não.
Todos os princípios gerais de direito são fontes direta e imediata do direito administrativo. Então, com essas informações, vocês têm que ir além e saber, ver que o examinador ele vai mexer com esses conceitos para tentar colocar a confusão naquele que vai fazer a prova. A grande trabalho que vocês têm que ter numa prova dessa de concurso não é efetivamente só aplicar o conhecimento que você já tem. É você tentar ver de que forma é que o examinador ele embaralha esse conhecimento para tentar ver o quão seguro você está com aquela matéria. Então, gente, vencido esse tópico 1, ok? Ah, não, falta a parte dos sistemas administrativos. Sistema inglês, o sistema francês e qual é o adotado no Brasil. Veja só. Quando nós falamos dos sistemas administrativos, esses sistemas dizem respeito aos sistemas de controle do funcionamento do Estado. Os sistemas que vão, de alguma forma, dizer, olha, o direito administrativo ele está funcionando bem ou não está funcionando bem, ok? Existem dois sistemas básicos, o sistema francês, ou do contencioso administrativo, e o da jurisdição una, ou conhecido como o sistema inglês. Qual é a diferença? É que existem alguns casos que não podem ser levados à apreciação do Poder Judiciário. Nessa situação, nós vamos dizer que é o sistema do contencioso francês ou o sistema da dualidade de jurisdição. Existe um contencioso administrativo e a jurisdição normal. No Brasil, nós adotamos o sistema inglês ou jurisdição una ou única. O que é que significa dizer? Se o Estado precisar ser controlado dentro da sua função administrativa, não importa quem foi que fez o que foi. O que vai acontecer é que vai ser contestado dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai ter legitimidade, observado algumas ressalvas que nós vamos ver mais adiante quanto ao mérito administrativo, ele vai poder consertar, ele vai poder moldar e vai poder restabelecer aquilo que eventualmente o Estado não tenha realizado de maneira adequada. Então, quando nós falamos de sistemas administrativos, são os sistemas de controle do direito administrativo na atuação do Estado. 2, contencioso administrativo ou sistema francês, e o da jurisdição una ou sistema inglês. Nós adotamos o da jurisdição una no Brasil, ok? Que é o sistema inglês. Ora, se você tem certeza que foi aprovado no concurso público, você saiu, o concurso foi homologado, e aí tua classificação era o 4º lugar, nomearam o 6º lugar e não te nomearam. O que é que você vai fazer? Você vai procurar um órgão administrativo para se socorrer disso, pode até ser, você vai fazer um pedido lá. Mas está excluída a apreciação judicial nesse caso? Não. Então isso, inclusive, está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, né? Então, princípio constitucional da inafastabilidade? Exatamente. É um desses, dos princípios seria esse. Independente do Brasil ter adotado o sistema da jurisdição una, por si só o artigo 5º da inafastabilidade já garantiria essa situação. Então vejam só, nós vamos ver que o sistema no Brasil é o sistema da jurisdição una ou o sistema inglês.